A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 5. Diz assim: semelhante vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que verso maravilhoso que nos ensina a sujeitar os jovens, sujeitando aos anciões, e não só os jovens, sejamos todos sujeitos uns aos outros, e revestimos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quero falar no dia de hoje sobre 12 coisas que Deus nos dá. Aqui nós temos uma delas: Deus dá graça. Quem dá graça aos homens é Deus. Deus é um Deus cheio de graça, gracioso, que nos abençoa com a sua graça. Então Deus dá graça. Outra coisa que Deus dá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Poder que Deus dá. Deus também dá poder a nós. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus dá graça, Deus dá poder, Deus dá sabedoria. Gálatas capítulo 3, verso de número 5, diz a palavra de Deus assim, Gálatas 3, 5, está escrito: aquele, pois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Olha só, Deus dá o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 10, também diz assim: e Deus, ora, aquele que dá a semente, Deus dá a semente. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Dá pão, Deus dá a semente e Deus dá pão. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, nos diz que Deus é que nos dá a vitória. Está escrito: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, Deus também dá a cada um de nós o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 7, está escrito assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, o crescimento, quem concede é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 34, Atos 9, 34. Olha que coisa bonita que Deus dá aqui, Atos 9, verso de número 34. Lemos assim: e disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Quem dá saúde a nós é Jesus Cristo. Atos capítulo 17, versículo 25, aqui nós vamos ver 3 coisas que ele dá. Atos 17, verso 25, lemos assim: nem tampouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Deus é que dá a vida. A vida que eu e você tem é um dom de Deus. Dá a vida, a respiração, esse fôlego de vida que nós temos, quem nos dá é Deus, a respiração. E todas as coisas, Deus
por último, dá todas as coisas. Nós mencionamos 12, né? Mas quando a gente fala todas as coisas, engloba tudo. E isso também 1 Timóteo 6, verso 17, nos diz: mas aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus é que nos dá todas as coisas para dela gozarmos. 12 coisas que Deus nos dá. Primeiro, a graça. Segundo, o poder. Terceiro, a sabedoria. Quarto, o Espírito de Deus. Quinto, a semente, aquele que semeia. O pão, Deus é que nos dá, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A vitória, Deus nos dá. O crescimento, Deus nos dá. A saúde, é Deus que dá saúde. A vida, Deus que nos dá. A respiração, e Deus nos dá todas as coisas. Que eu e você seja grato a Deus por todas as coisas que Ele nos dá. Acione também nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia para você, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Deus te abençoe.